Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, 17 de setembro. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Queridos irmãos e irmãs, este evangelho belíssimo, maravilhoso, profundo, que hoje a Igreja nos brinda, é digno de uma verdadeira meditação. O texto começa com um convite. Um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Significa que Jesus não fazia refeição apenas com os pecadores públicos, mas também com os fariseus, ou seja, aqueles que se consideravam justos, aqueles que se consideravam os separados, os santos. Jesus percebe que tanto os pecadores públicos quanto os fariseus necessitam de salvação, necessitam da palavra de Deus. E pôs-se à mesa com ele, com o fariseu que era chamado Simão. Jesus também quer ter intimidade com aqueles que o convidam para a sua casa. Jesus não faz acepção de pessoas. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa do fariseu. É interessante observarmos que a mulher é denominada como pecadora, provavelmente uma prostituta, e sabe que Jesus, estando naquela casa, vai entrar. Ela não perde a oportunidade e entra. Entra sem licença, entra sem permissão. E ela pensa, o que eu devo levar para ele? Aquilo que há de mais precioso para uma mulher de má fama. Um frasco de alabastro, pois havia um costume de se colocar, havia um costume das prostitutas colocar unguento no colar para que atraísse os homens, para que os homens fossem atraídos pelo perfume, e ela leva aquilo que há de mais precioso. São Gregório Magno nos fala que nós deveríamos utilizar todas as nossas energias que nós utilizamos para pecar, para manter os nossos vícios, devemos utilizar para conquistar o reino dos céus, ou seja, na vida espiritual. E essa mulher vai usar todos os seus recursos, todas as suas capacidades de sedução que ela usava com os homens, vai utilizar com Jesus, só que num processo de conversão, num processo inverso, num processo espiritual. A malícia que ela utilizava para seduzir os homens, ela vai utilizar para seduzir Jesus, só que de forma inversa, para se converter. É muito belo o texto. Vejamos os detalhes. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Era muito caro o frasco de alabastro. Eis que, como dizem os estudiosos, era tão caro que precisava de 300 dias de trabalho para se comprar. Ela não vai de mãos vazias. Enquanto que o frio anfitrião, fariseu, Simão, recebe Jesus friamente, Nosso Senhor fica praticamente como um anônimo
à mesa, fica como que perdido ali no meio dos convidados. Aquela mulher diz: eu vou levar aquilo que há de mais precioso, um frasco de alabastro. E ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Como era mulher, tinha receio de ficar na frente de um homem, já que a mulher naquela época era discriminada. Ela humildemente vai por trás, não se importa com os olhares de todos que estão ali, porque todos sabem que ela é uma pecadora pública. E chorava aos pés de Jesus. Aqui começam os rios de lágrimas que brotam dos seus olhos. E ela percebeu que, já que Simão não cumpriu os protocolos de recepção de um hóspede, ela o fará. Pois era costume, quando o hóspede chegava numa casa, que se oferecesse água para que os seus pés fossem lavados. Se Simão não faz, a mulher faz. Se aquele que se dizia justo e santo não faz, a pecadora de má fama faz. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés. Com as lágrimas. Ou seja, antes dela oferecer algo de fora, que era o frasco de alabastro, o perfume, ela oferece aquilo que há dentro dela, as lágrimas. Então, antes de ela fazer uma oferta externa para o Senhor, ela se oferece a si mesma daquilo que há de mais precioso, as lágrimas. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de compunção do coração, lágrimas também de gratidão, pois ela se encontrou com o verdadeiro amante da sua vida. Ela se encontrou com aquele homem que lhe deu dignidade. Ela se encontrou com aquele homem que não a utilizará como objeto de desejo, mas como um ser de dignidade. Por isso que ela se dá totalmente para o Senhor. E percebendo que ali não havia uma toalha, o que é que ela faz? Solta os cabelos, que foi uma atitude de atrevimento, pois a mulher naquela época jamais poderia soltar os cabelos publicamente. Era quase como se fosse mostrar os seios, né? Porque quando a mulher solta os cabelos, ela o faz diante do homem, do marido, e naquele momento ela se sentindo íntima do seu verdadeiro amante espiritual, que é Cristo, ela solta os seus cabelos e faz deles uma toalha e enxugava os pés do Senhor, que estavam molhados daquilo que há de mais precioso, que são as suas lágrimas de arrependimento, de gratidão. E cobria-os de beijos. Estamos percebendo que ela está utilizando todos os recursos femininos que ela fazia para seduzir os homens outrora. Só que aqui ela o faz num sentido profundo de conversão. Cobria-os de beijos, já que o hóspede já que o anfitrião não acolheu o seu hóspede com o ósculo santo, se costumava beijar no rosto, na testa, o hóspede, ela beija humildemente os pés do Senhor e os ungia com o perfume. Que texto belíssimo! E aquele perfume vai fazer com que toda a casa seja, naquele momento, perfumada. A fragrância, o odor daquele perfume vai se expandir por toda a casa. E o anfitrião assiste esse espetáculo com raiva, com ira, porque aquela mulher pecadora desnudou, tornou pública a frieza do anfitrião. Tudo aquilo que ele deveria fazer com
o convidado não fez. Claro que quem não faz, fala mal. E ele vai começar a julgar. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Claro que Jesus é um profeta e Jesus sabe que ela é uma pecadora, e por ser pecadora pública, Jesus se submeteu ao serviço dela. Por quê? Porque Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os desvalidos, Jesus veio para os escravos do pecado. Jesus veio para os discriminados, aquelas pessoas que não tinham nem voz nem vez. Jesus morreu, inclusive, até ao lado de ladrões. E ele vai dizer em outra passagem que tanto os ladrões como as prostitutas podem vos preceder no reino dos céus, dirigindo essas palavras para os fariseus. E nós vemos claramente por quê. Então não basta ter prática religiosa, não basta estar perto de Jesus, não basta estar na comunidade, não basta estar na igreja. Vejamos que a atitude do anfitrião, do fariseu, fria diante de Jesus. Jesus estava perto dele, na casa dele. Porém, o tratou de forma fria. Não teve o contato íntimo com o Senhor. É preciso ter uns certos rituais de acolher o Senhor. Não é de qualquer forma que nós devemos estar na igreja. É importante nós termos essas atitudes de compunção, de entrega, de arrependimento, choro espiritual. Tudo isso é importante para que depois nós nos relacionemos com os irmãos. Aquela mulher dá uma verdadeira aula de como nós devemos receber nosso Senhor dentro do nosso coração, já que nós somos também igrejas vivas, e como também devemos nos portar diante de Jesus, no templo, na igreja, né? Então, não é de qualquer forma. Não podemos ir de mãos vazias para a igreja. Levemos aquilo que há de mais precioso, ou seja, os nossos pecados, as lágrimas de compunção, não as nossas supostas virtudes. Aquela mulher entregou para Jesus todo o seu arrependimento. As suas lágrimas representam os seus pecados, o seu arrependimento profundo. E é isso que nosso Senhor quer de nós. A oferta que nós fazemos melhor para o Senhor é dos nossos pecados. A única propriedade de Santa Faustina que nós temos, que nós podemos dizer é nosso, são os nossos pecados. E nosso Senhor os transforma, os pecados, em misericórdia, em amor. A miséria diante da misericórdia estava ali, naquele evangelho. Por isso, amados irmãos e irmãs, ofertemos ao Senhor aquilo que há de mais nosso, que são os nossos pecados. O fariseu e o publicano, enquanto o fariseu diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como a maioria dos homens, pecadores, adúlteros, ele oferecia as obras, as virtudes. Enquanto que o pecador batia no peito e dizia: Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. E quem voltou justificado não foi o fariseu que se considerava santo, foi aquele homem público, pecador, que nem sequer ousava olhar para o céu. Então, ofertemos os nossos pecados, choremos os nossos pecados diante do Senhor. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer, e também para nós, dizer para nós. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar o homem, perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais.
Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Interessante que esse credor tinha 2 devedores, um que tinha 500 moedas de prata e outro 50. E Nosso Senhor perdoou a ambos. E quem, na verdade, perdoou mais? A quem mais amou. Quem mais amou naquele momento ali? A mulher. Jesus amou muito mais, a mulher amou exageradamente a Jesus, diferentemente do fariseu. Então Jesus virou-se para a mulher e disse: estás vendo esta mulher? Aí Nosso Senhor vai agora mostrar a situação daquele homem, daquele anfitrião. Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação, que era costume. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Ou seja, aquela mulher, no meio daqueles homens, aquela mulher onde se destacava apenas ali só homens, deu uma verdadeira lição para o fariseu e para cada um de nós. Ela muito amou. Uma lição também para nós homens. Um evangelho que descarta até comentário, se nós fôssemos levar a sério. A quem se perdoa pouco mostra pouco amor. Na verdade, esse credor, esse devedor de 50 moedas era, digamos assim, o anfitrião, era o fariseu. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Jesus não cura apenas aquela mulher no sentido só físico. Jesus cura em todos os sentidos, sobretudo no sentido espiritual. Jesus não costuma curar o ser humano apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Os teus pecados estão perdoados. Quem é este que até perdoa os pecados? É um Deus, é o próprio Cristo. E Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Então aquela mulher foi salva pela fé fundamentada num grande amor e na esperança de encontrar aquele que a restaurasse. Vai em paz. Então a vida daquela mulher foi restaurada. Entrou como uma pecadora pública e saiu como uma santa pública. Entrou como uma penetra e se tornou praticamente a anfitriã. Ela teve o santo atrevimento de ocupar o lugar do dono da casa pelo amor. Parabéns. Parabéns, mulheres. Vocês dão lição hoje ainda para nós de como realmente se deve receber, cuidar e atender nosso Senhor, que ainda continua hoje na igreja, nos desvalidos, nos nus, nos forasteiros. Eu era forasteiro e não me acolhestes. Jesus ainda continua batendo à porta do nosso coração e precisamos desses rituais de serviço, de acolhida para o doente. Estava doente e me visitaste, preso e me visitaste. Por isso, amados irmãos e irmãs, que estejamos atentos e olhemos o exemplo dessa mulher que hoje se destaca quando ela própria é hóstia viva de louvor ao Senhor.